Fala um pouco sobre um livro seu, que eu sei que foi um dos primeiros a ter uma aceitação em escala grande, muitas pessoas lendo o livro. O que é o coração desse livro, A Isca de Satanás, e o que Deus estava te usando para falar ali? A Isca de Satanás é uma mensagem que eu pessoalmente vivi. Eu fui profundamente ofendido por um homem que eu respeitava muito. Eu amava como se fosse um pai. Eu nunca tive problemas em perdoar antes de ser um cristão. Eu tive problemas depois que me tornei um cristão. Quando esse homem fez o que fez, fiquei completamente arrasado e ofendido por 2 anos e meio. Depois disso, meu coração gelou. E eu estava ministrando, Deus tocando a vida das pessoas, mas meu coração estava duro. Foi então que o Senhor me disse que havia uma ofensa. Uma ofensa no sentido da palavra grega, que significa isca presa na armadilha usada para pegar animais e pequenos pássaros. Então, o que Jesus diz é: a ofensa é a isca de Satanás para nos atrair enquanto crentes para longe da vontade de Deus e para dentro do cativeiro do inimigo. É a coisa mais incrível, é que a maioria das pessoas ofendidas não percebe que está ofendida. Isso é uma verdade total. A maioria das pessoas que estão ofendidos tentam esconder o fato e debaixo de fachadas. Exato, eles põem uma máscara. O fato é que a palavra de Deus vai além da máscara e entra no coração, revelando o coração. É por isso que, para qualquer lugar do mundo em que eu vá, em toda conferência que eu realizo, eu costumo perguntar e 70%, 80% das pessoas respondem assim. Se você perguntar, você está ofendido com alguém? Ela vai responder, não, de jeito nenhum. A pessoa ofendida é aquela que quer receber de Deus, mas tem medo de oferecer, porque ela já se machucou e não quer que isso aconteça novamente. E Jesus disse, nos últimos dias, muitos seriam ofendidos. E isso significa a maioria. Ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja, porque ele diz que aquelas mágoas abririam uma fenda vazia e o amor de Deus, o único que renasce sempre, iria esfriar. Então, por que é importante tratar a ofensa? Que tipo de efeito negativo que causa nas nossas vidas? Ela nos torna introspectivos, interesseiros e protecionistas. Os dons não conseguem se libertar, entende? A palavra conquista fica presa dentro de nós. Hoje tudo é feito como reação ao invés de ação. E outra coisa que ocorre, ainda mais perigosa, é que isso nos ameaça em relação a Deus. Nós mesmos cortamos nossa relação de amizade com Deus quando nos prendemos a essas mágoas. Aí então o inimigo muito facilmente pode vir até a mim e me iludir dizendo: Deus não ama você como antes, ou Deus está furioso com você, ou qualquer outra coisa. Você entende? Abrindo então uma brecha em nossa relação com Deus. É fascinante isso aí. Você escreveu um outro livro que, de fato, o início do livro conta uma experiência que você teve no Brasil, e eu estive junto contigo vendo tudo acontecer, que é o livro chamado O Temor do Senhor. Queria que você me falasse um pouquinho sobre essa mensagem. Essa é a mensagem do meu coração. Foi o chamado de Deus que me levou à igreja, foi o temor do Senhor. Jamais esquecerei aquela noite. Nós estávamos em Brasília e o sopro de Deus desceu sobre o púlpito onde eu estava e as pessoas começavam a gritar e orar. Eu recebi e-mails de pessoas do Brasil sobre aquele incidente que aconteceu em 1996. Pessoas dizendo: eu estava lá, eu li seu livro, foi maravilhoso, eu ouvi o sopro de Deus e isso mudou a minha vida para sempre. É tão emocionante. Eu lembro, Gary, você e eu recebemos o sopro, então eu voltei para o hotel e disse, eu conduzia adorações sobre uma revelação, eu estava arrepiado. Eu fico arrepiado também. Mas o temor de Deus, a Bíblia diz, é o começo da sabedoria e é a fonte, é o tesouro, a chave para os tesouros de Deus. A Bíblia diz, e quando somos tementes a Deus, todos os seus tesouros são revelados para nós. É surpreendente, eu quero dizer, Salomão era muito rico, era inteligente, mas ele perdeu seu temor a Deus e no final da vida, quando escreveu Eclesiastes, ostentação em tudo e tudo é passageiro, ele descobriu a infâmia em sua vida, então ele diz, esta é a conclusão de toda a vida. Eu entendi. E seguir seus mandamentos. É o propósito e o fim de todo homem. Eu terei para compartilhar aqui amanhã e para concluir a história, é uma história maravilhosa, eu sei, mas
Eu vejo o temor de Deus. Para mim, o temor de Deus é o início da vida, porque, é claro, Jesus é o fundamento, mas não podemos ter uma relação sadia com Jesus diminuindo o poder de Deus. A Bíblia diz, você vê, Gary, eu quero que as pessoas tenham o que todo coração crente proclama de verdade. Se você não é religioso, se você é pecador ou um cristão e espera da revelação, o clamor do seu coração é estar íntimo com Deus. Essa é a razão de Deus ter criado você. Mas agora, a razão para você ter sido criado é para estar íntimo com Deus. A razão dele libertar Israel do Egito foi trazê-lo para si mesmo. Ele quis revelar-se para o povo, então a Bíblia diz, e isso é maravilhoso, o segredo de Deus. Salmo 25, versículo 14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Para aqueles que temem a Deus, ou seja, Deus compartilha seus segredos, são segredos profundos com os que o temem. Deus divide esses segredos com aqueles que o temem. Oh, meu Deus, você imagina? O temor de Deus, me desculpa, eu estou falando muito, hein? Você tem que me avisar a hora de parar, tudo bem? O temor de Deus, a manifestação do temor de Deus tem 5 aspectos. Você obedece a Deus imediatamente, você obedece a Deus por inteiro, você obedece quando não entende, obedece quando isso não faz sentido e obedece quando dói. É certo? Esqueci de um. Você obedece quando não enxerga benefícios. Considerei 2 deles como um, não faz mal. A manifestação do temor do Senhor é a obediência, sem saber a quê. Há um fim a si mesmo. Por isso Jesus disse, você é o meu amigo, se fizer tudo o que eu lhe disser. E é a manifestação do temor do Senhor, se fizer tudo o que eu lhe disser.